Dizem que a diabetes só afeta quem come muito açúcar ou quem é obeso, mas existe um tipo de diabetes que quebra todos esses paradigmas. No segundo episódio da série Diabetes Explicada, eu vou te contar tudo sobre o diabetes tipo 1, o tipo menos conhecido, mas que afeta pessoas de todos os pesos e idades, inclusive crianças. Como ela começa, quais são os sintomas de diabetes tipo 1 e por que ela é tão diferente de outros tipos de diabetes mais comuns. Para entender essa doença, precisamos olhar para o pâncreas e em como ele controla a glicemia. Para o organismo se manter vivo e funcionando, ele precisa de nutrientes, sejam eles proteínas, carboidratos ou gorduras. Esses nutrientes são tão fundamentais para a nossa sobrevivência que o organismo não descarta eles nem quando eles estão em excesso. Ele prefere guardar na forma da famigerada gordurinha, o estoque de energia do corpo. Pois bem, quem ajuda a controlar tudo isso é esse cara aí, o pâncreas. Ele faz isso através de dois hormônios, o glucagon e a insulina, liberados em diferentes momentos do dia, dependendo da sua alimentação. No caso do Lucrécio, que acabou de bater um pratão de nhoque riquíssimo em carboidratos, que eu inclusive adoro, o pâncreas vai liberar insulina. Ela se espalha pela circulação, sinalizando que tem nutriente na área, especialmente a glicose, o carboidrato mais desejado pelo corpo. Na presença desse sinal, as células capturam a glicose para transformá-la em energia, e o excesso de glicose é guardado pelas células do fígado. Algumas horas depois, como o Lucrécio não comeu mais nada, ele vai ter menos glicose circulando no sangue, algo que o pâncreas percebe automaticamente. Ele está constantemente medindo a quantidade de glicose para decidir qual hormônio liberar. A queda da glicose, que é o caso do Lucrécio nesse momento, serve de sinal para diminuir a insulina e aumentar a produção do outro hormônio, o glucagon. O glucagon sinaliza para o fígado que está na hora de botar a glicose estocada para jogo, e aí ela é liberada aos poucos na corrente sanguínea. Perceba que é um jogo de revezamento entre a insulina e o glucagon, o que cria um fluxo constante de glicose no sangue e mantém o organismo bem alimentado. Como a insulina e o glucagon têm funções opostas, esse equilíbrio só é possível porque a insulina bloqueia a liberação de glucagon. Mas o que acontece se por alguma razão o pâncreas não está liberando insulina? Pois é justamente isso que acontece na diabetes tipo 1, quando o pâncreas produz pouco ou nada de insulina. Sem a produção de insulina pelo pâncreas, falta insulina no sangue e, consequentemente, a glicose se acumula, já que ela não consegue entrar nas células. É por isso que pessoas com diabetes ficam com a glicose alta no exame de sangue. Você já tinha pensado nisso? Mas enquanto o sangue está cheio de glicose, as células passam fome, disparando vários sintomas no corpo. A falta de glicose e de energia nas células causa dor de cabeça, cansaço, fome, episódios de pressão baixa e desmaios em um primeiro momento. A pessoa pode até emagrecer sem explicação, pode fazer muito mais xixi do que o normal e ter muita sede. Todos esses são sintomas mais clássicos de qualquer tipo de diabetes, como eu já expliquei no primeiro episódio da série. E o excesso de glicose causado por qualquer diabetes gera danos em vários sistemas do corpo a longo prazo, o que aumenta o risco de complicações graves como perda de visão, insuficiência renal e até infarto. Mas existe um outro problema, que é específico de quem tem diabetes tipo 1 e complica a situação. Quem tem essa doença precisa lidar também com o desequilíbrio que a falta de insulina causa no pâncreas. Como eu falei antes, a insulina bloqueia o glucagon. Sem ela atuando, o glucagon é muito mais liberado pelo pâncreas quando ele não deveria. Ele estimula a liberação dos estoques de glicose do fígado, elevando ainda mais a glicose que já estava alta. Por essas duas razões, ausência de insulina e excesso de glucagon, na diabetes tipo 1, a glicose fica perigosamente alta. E uma terceira consequência é o outro efeito do glucagon no corpo. Ele estimula, pessoal, a quebra de gorduras. De certa forma, isso é bom porque as células que não conseguem captar glicose começam a usar gordura como fonte de energia. Mas com tanto glucagon, o organismo fica com muito mais gordura circulando do que ele realmente precisa naquele momento. A solução é degradar ao menos parte dessa gordura do sangue, o que gera moléculas ácidas chamadas de corpos cetônicos. Eles até podem ser usados como fonte de energia pelos músculos e pelo cérebro, um órgão que não consegue usar gordura. Mas a quantidade de corpos cetônicos produzidos também ultrapassa a necessidade desses órgãos. Mais uma vez, a gente tem um excesso de um nutriente no sangue, os corpos cetônicos, e em alguns casos dá até para perceber, porque eles deixam um mau hálito parecido com frutas envelhecidas, o famoso hálito cetônico. Esse é um sintoma bem frequente na diabetes tipo 1, um cheiro de maçã podre, mas em outros tipos de diabetes ele é menos comum. Enquanto isso, no sangue, os corpos cetônicos são um nutriente ácido que vão acidificar o sangue ao longo do tempo,
causando uma verdadeira catástrofe. É a chamada cetoacidose diabética, que pode começar com náusea, vômito, dor abdominal, desmaio, batimentos cardíacos e respiração aceleradas. Uma pessoa que estava aparentemente bem pode passar desses sintomas para um coma e até a morte em menos de 24 horas se não for tratada rapidamente. O pior de tudo, pessoal, é que às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma clássico de diabetes e só descobre a doença quando ela já está no hospital com cetoacidose. Mas o que está por trás da diabetes tipo 1? Qual é a causa de todos esses problemas? Conhecer as causas de uma doença tão grave pode salvar muitas vidas, né? Mas antes de eu te contar, deixa o seu like, porque eu duvido que você vai achar um conteúdo sobre diabetes tão completo quanto dessa série aqui no YouTube. E em troca, eu vou te contar a parte mais surpreendente da diabetes tipo 1. Ela é disparada pelo próprio sistema imune. Você pode até pensar que eu só quero te apavorar, mas eu tô aqui para te entregar nas suas mãos as informações mais confiáveis possíveis e baseadas em ciência sobre tudo que roda o mundo. Tudo de graça para você, sua família e quem mais quiser assistir. Agora, se você quiser dar um passo a mais e me apoiar nessa missão, venha ser membro do canal. Você escolhe quanto quer pagar e tem acesso a vários benefícios, como por exemplo, receber os vídeos aqui do canal antes de todo mundo. É só clicar no primeiro link da descrição ou no botão Seja Membro aqui embaixo, fechado? Então bora descobrir o que causa a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que começa com um defeito nas células de defesa, conhecidas como linfócitos T. Ao invés de focar só em bactérias ou células doentes do corpo, os linfócitos defeituosos atacam também as células saudáveis do pâncreas, as que produzem insulina. No início, o pâncreas segue fazendo seu trabalho normalmente, afinal ele tem milhões de células trabalhando para manter a insulina em quantidades normais, mesmo quando algumas células já morreram nas mãos dos linfócitos. Só que depois de um certo tempo de ataques, que pode ser meses ou anos dependendo do caso, chega um ponto em que as células produtoras de insulina sobreviventes não conseguem suprir a necessidade do corpo. É aqui que a diabetes tipo 1 aparece. E o que surpreende ainda mais é o que está por trás dessa reação exagerada do sistema imune contra as próprias células do pâncreas. A diabetes tipo 1, como qualquer doença autoimune, depende principalmente de uma predisposição genética. Essa é a primeira e mais provável explicação para o aparecimento dessa doença. O sistema imune usa informações genéticas que herdamos dos nossos pais para decidir o que deve ser reconhecido como perigoso ou inofensivo. Mas algumas combinações genéticas aumentam o risco das células de defesa se voltarem contra o próprio organismo. Quem tem essas combinações está mais predisposto a diabetes tipo 1 desde o nascimento. É por isso que esse é o tipo de diabetes que mais afeta crianças, em que a maioria dos casos aparece antes dos 12 anos. Mas não se engane, a diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer momento da vida. Uma boa maneira de saber se você tem uma predisposição maior a ter diabetes tipo 1 é olhar para sua família. Se já tiver alguém ou várias pessoas com a doença, as chances de você também carregar algum gene que predispõe a diabetes tipo 1 são mais altas. Só que a genética sozinha, pessoal, nem sempre é suficiente para causar a doença. E aqui eu vou apresentar outras possíveis causas desse problema. Em alguns casos, parece que a diabetes tipo 1 precisa de um empurrãozinho de outros fatores para começar, como uma má alimentação. E descobertas muito recentes mostraram que até alguns vírus poderiam disparar casos de diabetes. Há muitos anos, nós vemos um aumento nos casos de diabetes depois de grandes epidemias de gripe e surtos por vírus, como o Epstein-Barr, que causa mononucleose, o vírus da cachumba, o da rubéola, o citomegalovírus, rotavírus e adivinha? Coronavírus. Será que infecções por vírus poderiam disparar uma reação do corpo contra o pâncreas? Talvez sim, e existem várias explicações para essa relação entre os vírus e diabetes tipo 1. Primeiro, alguns vírus como o coronavírus e o da gripe infectam diretamente as células do pâncreas, interrompendo a produção de insulina para que a célula foque só em produzir mais vírus. Segundo, as moléculas de alguns vírus se parecem muito com moléculas das células produtoras de insulina. Quando a pessoa se infecta, parte do ataque que deveria combater os vírus é direcionado para as células do pâncreas por engano. E por último, infectando o pâncreas ou não, os vírus deixam as células de defesa mais agressivas. Tentando se livrar daquela infecção, elas liberam substâncias inflamatórias que danificam o próprio organismo, incluindo as células do pâncreas. Isso acontece principalmente se o sistema imune já tinha começado o ataque autoimune que leva ao diabetes tipo 1. Mas atenção, essas são hipóteses, pessoal, que estão ainda em discussão. A diabetes não é uma doença causada por vírus. As viroses seriam só um possível fator de risco pesando na balança de quem já tem alguma predisposição, sacou? Independente disso, o melhor é sempre a prevenção e um bom tratamento. A OMS mantém a posição conservadora de que a diabetes tipo 1 não pode ser prevenida,
Mas se até vírus e má alimentação podem ser, no mínimo, fatores de risco, eu prefiro me alimentar bem e manter a minha carteira de vacinação em dia para não virar estatística em um estudo futuro sobre diabetes. E no caso de pessoas que já têm predisposição ou já têm a doença, é muito importante saber que diabetes tipo 1 tem tratamento. O problema central é a falta de insulina, né? Então todas as complicações podem ser evitadas com injeções diárias de insulina, que inclusive estão disponíveis de graça no SUS. A dose é ajustada pelo médico de acordo com as variações de glicose durante o dia. Hoje até já existem monitores de glicose que ficam aderidos na pele e não precisa ficar furando o dedo toda hora. Eles se conectam em um aplicativo de celular para você e o seu médico controlarem a glicemia e tornarem o tratamento ainda mais preciso. Eu deixei um link no comentário fixado para vocês conhecerem se tiver interesse. Dependendo do caso, quando a pessoa ainda produz um pouco de insulina, isso pode nem ser necessário. O tratamento pode ser apenas manter uma alimentação saudável para controlar a glicose, tendo uma vida bem parecida com a de alguém que não tem diabetes. Mas e quem tem diabetes tipo 2, o tipo mais comum de diabetes mundo afora? Também pode ter uma vida normal sem privações? É isso que eu vou revelar no próximo episódio da série Diabetes Explicada. E lembre-se de assistir o primeiro episódio da série clicando aqui. Um grande abraço, cuide do seu sistema imune e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!